Antes de continuar com essa notícia que promete agitar os bastidores do Cruzeiro, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora pode representar uma virada estratégica no planejamento da Toca da Raposa. E olha, se tem uma coisa que o torcedor cruzeirense ama, é ver o clube valorizando sua base, cuidando de suas promessas e abrindo portas para talentos que podem voltar ainda mais preparados para brilhar com a camisa celeste. Então fica ligado e não perde nenhum detalhe, porque a história que vamos contar agora é daquelas que começam discretas e terminam grandiosas. Agora vamos continuar com a notícia. A movimentação nos bastidores do Cruzeiro nessa janela de meio de temporada tem sido intensa. Entre renovações importantes e negociações pontuais no mercado da bola, uma decisão da diretoria chamou bastante atenção nesta semana. O clube, que vinha acompanhando de perto a evolução de um jovem zagueiro revelado em suas categorias de base, decidiu não apenas renovar os vínculos contratuais com o atleta, mas também iniciar um novo capítulo em sua trajetória, apostando alto no seu desenvolvimento. E essa aposta, ao que tudo indica, já começa a dar frutos mesmo antes de o jogador pisar novamente na toca. Nome da vez é Pedro, mais conhecido como Pedrão, zagueiro de apenas 21 anos e que vem se destacando por onde passa. Mesmo que ainda não tenha tido sequência no time profissional do Cruzeiro, o defensor sempre foi tratado como uma das grandes promessas das categorias de base da Raposa. Com boa estatura, imposição física e leitura de jogo, ele ganhou notoriedade especialmente no Avaí, onde vinha atuando como titular absoluto na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi justamente esse desempenho que reacendeu o interesse da diretoria celeste em valorizar o ativo. Mas foi a partir desta quarta-feira, dia 16, que tudo mudou de vez para Pedrão. Após análise técnica, conversas com o staff do jogador e avaliações de mercado feitas por Pedro Lourenço e demais membros da cúpula cruzeirense, ficou decidido que a melhor estratégia seria emprestar o atleta ao futebol europeu, com início imediato. O destino: o Paphos FC, do Chipre, um clube que vem investindo pesado em jovens talentos sul-americanos e que já estava monitorando o jogador há alguns meses. A proposta foi considerada vantajosa para todas as partes, e o contrato foi assinado. Você ouviu certo. Pedrão, agora com contrato renovado com o Cruzeiro, será emprestado ao futebol do Chipre por uma temporada inteira, e com opção de compra fixada em 2 milhões de euros. Mais do que um simples empréstimo, essa é uma oportunidade estratégica que visa dar visibilidade internacional ao jogador, aumentar seu valor de mercado e prepará-lo para retornar ainda mais forte ou ser negociado em alto nível. A transação rendeu aos cofres celestes cerca de 150 mil euros, o equivalente a R$971 mil na cotação atual, além de um reajuste salarial de 4 vezes para o defensor. O planejamento traçado pela SAF comandada por Pedrinho é claro: abrir portas para que os jovens ganhem experiência de alto nível sem que isso represente uma perda de ativos importantes. No caso de Pedrão, a ida ao Paphos tem tudo para servir de trampolim. O clube cipriota tem disputado competições continentais e oferece uma vitrine interessante para atletas em desenvolvimento. E para o Cruzeiro, o ganho é duplo. Técnica e financeiramente, o negócio foi conduzido com inteligência, pensando tanto no presente quanto no futuro da equipe. Pedrão, inclusive, já se apresentou ao novo clube e deve estrear nos próximos dias. Em vídeo divulgado pelas redes sociais do Paphos, o zagueiro demonstrou entusiasmo com o desafio, agradeceu ao Cruzeiro pela confiança e garantiu que está preparado para crescer ainda mais. A expectativa do clube europeu é que ele se torne uma peça importante na defesa ao longo da temporada, e internamente já se fala até em observação de clubes maiores da Europa interessados no desenvolvimento do atleta. Para o Cruzeiro, a meta agora é acompanhar de perto cada passo do defensor. Vale lembrar que Pedrão, apesar de jovem, já passou por momentos importantes em sua breve trajetória como profissional. Promovido ao elenco principal do Cruzeiro ainda no início do ano passado, teve 2 oportunidades com a camisa celeste. Uma contra o Fluminense, pela Copa do Brasil de 2022, e outra diante do Operário, na Série B. Ainda que não tenha tido sequência, sua postura em campo, disciplina tática e personalidade chamaram a atenção da comissão técnica da época e da atual diretoria, que manteve o jogador em seu radar desde então. Mesmo emprestado ao Avaí, Pedrão sempre esteve nos planos do Cruzeiro. A equipe de análise de desempenho da Raposa acompanhou de perto todas as suas atuações na Série B, identificando crescimento constante no posicionamento, na liderança e no tempo de bola.
Relatórios técnicos apontaram que ele foi um dos zagueiros mais consistentes do time catarinense no primeiro turno da competição. Esses dados foram determinantes para que a diretoria decidisse não esperar o fim do empréstimo para agir e desenhar uma estratégia de médio e longo prazo com o atleta. Com a assinatura do novo contrato, o Cruzeiro protege-se juridicamente em caso de valorização rápida do jogador. A multa rescisória internacional foi reajustada, e a cláusula de prioridade em caso de retorno ao Brasil foi mantida, o que impede que Pedrão seja negociado com outro clube nacional sem consentimento da Raposa. A SAF demonstrou mais uma vez sua capacidade de conduzir negociações com cautela, evitando erros do passado em que jovens promissores deixavam o clube de forma precoce e sem retorno financeiro expressivo. A ida de Pedrão ao Chipre também fortalece a imagem do Cruzeiro como um formador de talentos com capacidade de projetá-los no futebol internacional. Nos últimos anos, o clube tem intensificado os investimentos nas categorias de base, buscando modernização das estruturas, ampliação da equipe técnica e inserção de metodologias europeias no processo de transição dos atletas para o profissional. E o resultado disso começa a aparecer. Mais jovens têm sido acompanhados de perto por olheiros de fora do país, e o nome do Cruzeiro volta a circular com força nos bastidores do futebol europeu. A diretoria cruzeirense deixou claro que essa não será uma medida isolada. A intenção é repetir esse modelo de empréstimo estratégico com outros atletas que ainda não estejam prontos para o elenco principal, mas que possuam potencial de mercado. A ideia é formar um verdadeiro circuito internacional de desenvolvimento, colocando jogadores certos nos contextos certos para que voltem mais fortes ou sejam negociados em condições vantajosas. Um novo tempo se desenha na Toca da Raposa, onde planejamento e paciência se unem para formar um elenco sólido e duradouro. Para Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, essas decisões são essenciais para garantir o equilíbrio entre experiência e juventude no elenco. Ainda que Pedrão não estivesse sendo utilizado neste momento, o técnico apoia a política de rodagem e valorização dos ativos da base, mantendo as portas sempre abertas para retornos futuros. Jardim sabe que um elenco bem gerido é aquele que se sustenta ao longo do tempo, com peças que se renovam sem rupturas bruscas. E Pedrão, ao que tudo indica, poderá sim ter um papel importante em temporadas futuras, se seguir evoluindo no ritmo atual. O torcedor cruzeirense, que por vezes se questiona sobre a ausência de alguns nomes da base no elenco principal, começa a compreender o raciocínio por trás dessas decisões. A valorização de um ativo como Pedrão fora do país não é perda, mas sim um investimento com alto potencial de retorno. E mais do que isso, é prova de que o clube voltou a pensar grande, a traçar estratégias de longo prazo e a não desperdiçar talentos por falta de planejamento. A Toca da Raposa, antes cercada por incertezas, agora emana organização e convicção nos caminhos que escolhe seguir. Se tudo correr como planejado, Pedrão terá uma temporada inteira para provar seu valor, se destacar no cenário europeu e voltar ao Cruzeiro mais maduro, experiente e preparado para ser titular. Ou então, será negociado por uma cifra milionária, trazendo retorno financeiro ao clube que acreditou em seu potencial. Em ambos os cenários, o Cruzeiro sai ganhando. E esse tipo de negociação só reforça a nova mentalidade implementada por Pedro Lourenço desde que assumiu a SAF. Fazer mais com menos, com inteligência, disciplina e foco nos resultados sustentáveis. Agora queremos saber de você, torcedor celeste. O que achou da decisão do Cruzeiro de renovar o contrato e emprestar Pedrão para o futebol europeu? Você acredita que essa experiência internacional pode transformar o jovem zagueiro em peça fundamental no futuro do clube? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a qualquer momento voltamos com mais notícias quentes direto da Toca da Raposa. O Cruzeiro está se organizando, evoluindo e plantando as sementes de um futuro brilhante. E você vai acompanhar tudo por aqui.